Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a interpretação e a compreensão de poemas, né? Identificamos que a maioria das pessoas tem dificuldade nisso e por isso que nós vamos trabalhar esse tema. É rapidinho, então preste bastante atenção. Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente começar a nossa conversa. Vamos lá? Poema e poesia. Dicas para compreender e responder certo. Então, primeira coisa, vou me tirar daqui. O que é poema? A gente define primeiro o que é esse estilo, né, de escrita, tá? Então, é a forma do autor transmitir o conteúdo, então, o que ele quer escrever, a história dele, de uma forma harmônica. Então, como seria isso? É uma forma quase lírica, ou seja, ele tem estética, então tem um desenho, tem rima e ritmo. Então, cada poema tem algumas características, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer para realizar essa compreensão e acertar todas as questões do Enem. Qual é a ideia central? Ou seja, qual é a ideia do autor, do eu lírico, né? Quando a gente fala de poema, o autor é o eu lírico. Então, qual é a ideia dele? O que ele quer transmitir? Qual é a mensagem que ele quer transmitir? Eu trouxe a cantiga. Então, eu vou ler aqui para vocês. Ai, ciganinha, 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 meu amor. Quando escutei essa cantiga, era a hora do almoço. Há muitos anos, a voz da mulher cantando vinha de uma cozinha. Ai, ciganinha, a voz de bambu rachado continua tinindo, esganiçada, linda. Viaja para dentro de mim, o meu ouvido cada vez melhor. Canta, canta, mulher. Vai polindo o cristal. Canta mais, canta que eu acho minha mãe. Meu vestido estampado, meu pai tirando boia da panela. Canta que eu acho minha vida. Agora, nós vamos verificar o quê, né? O que fica evidente, o que é eu lírico, né, desse poema quis dizer. Então, fica evidente que remete ao quê? Ao passado dela, né? Ao ouvir a cantiga, ela relembra, né, e faz sentir emoções como se tivesse achado a própria vida. Vamos então para a questão. Acerca desse poema, é correto afirmar que, olha só, então a gente já sabe que ela revive o passado afetivamente através da canção, certo? A poeta tem consciência de que seu passado é irremediavelmente perdido? Nem fala sobre isso no texto. Existe um tom sarcástico e um saudosismo de raiz romântica? A cantiga faz com que a poeta reviva uma série de lembranças afetivas. Predomina o tom satírico e o caráter autobiográfico? Desvaloriza os elementos da cultura popular? Lembra, no poema fica evidente que a cantiga é antiga e remete ao passado da eu lírica. Então, ela revive o que? Lembranças, né? Uma série de lembranças afetivas. Então, a letra C. Então, o que eu falei, primeira coisa que a gente faz é entender o que a eu lírica, ou seja, o autor trouxe de mensagem. A gente entendeu isso? Eu coloquei aqui, ó, para vocês em evidência, ou seja, eu destaquei ele, a parte, para depois responder. Olha outra dica. Muitas vezes, para rimar, o autor ele modifica os períodos frasais. Então, não vai ficar certinho, né? Sujeito, o verbo, né? O predicado, vai ficar tudo certinho. Ele vai inverter isso
e outras vezes ele vai fazer o uso das figuras de linguagem. Vamos trabalhar um pouquinho isso, então. Primeira coisa, tenta colocar de forma direta e o mais simples possível. O mais simples possível. Então, sujeito, verbo e objeto. E forma mais simples possível. As figuras de linguagem, ela é muito subjetiva, mas ela tem coerência, tá? Então, vamos para mais um exemplo. Esse aqui é de Camões. E ele vai trabalhar. Camões adora figuras de linguagem. Você vai observar muito bem isso aqui. Os bons vi sempre passar, no mundo graves tormentos. E para mais que espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado. Assim que só para mim anda o mundo consertado. Agora a gente vai deixar o quê? Da forma mais simples possível e direta. Olha só. Sempre vi os bons passar por tormentos, enquanto os maus em contentamentos. Assim, mal ordenado, ou seja, de forma mal ordenada. Quando eu fui mal, fui castigado. Para mim, o mundo está consertado. Você viu? Eu deixei de forma mais direta e simples possível o poema. Agora sim, a gente vai responder ele para ver como que se deu toda essa história. Quanto ao significado, o poema baseia-se em antíteses, ó, figura de linguagem. A gente tem que conhecer figuras de linguagem. Antítese quer dizer o quê? Eu acho que eu coloquei aqui, figura pela qual se opõe numa mesma frase duas palavras ou dois pensamentos de sentido contrário. Nesse caso aqui, o bom e o mal. De maneira organizada, que parecem refletir o quê? Reflete a coita amorosa, o amor cortês, a máquina do mundo, o heroísmo português, o desconcerto do mundo. Olha só, o que ele aponta? O desequilíbrio do mundo. Pareceu injusto ao permitir que sofram aqueles que fazem o bem e que se contentam aqueles que fazem o mal. Então, vamos lá. Letra E. Eu acho que ficou muito mais fácil com essas dicas que eu dei aqui, né? Então, ó, entender o que o eu lírico está falando, então, contexto geral, tentar deixar as frases da forma mais direta possível e entender as figuras de linguagem que estão sendo usadas. Então, muito obrigada. E quem quiser fazer mais atividades, nós temos lá na página da Valencina, Valencina 1, ou fala diretamente comigo. Muito obrigada e até mais.